A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje a gente vai falar sobre administração. Eu recebo aqui no estúdio com muito prazer o professor Almir Graneman. Ele é vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês pela consideração, obrigado a todos, Melina, em especial o pessoal da Caert que deu essa oportunidade para nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre a profissão do administrador, que a gente traz com muito orgulho no coração. Eu sou suspeita para falar, como eu estava contando aqui para o professor nos bastidores, eu estou quase entrando na área da administração porque estou terminando um mestrado. Professor, a administração ela é uma paixão, ela vai contagiando a gente, né? O senhor tem uma experiência com ênfase em administração de produção, atuando com implantação, produção, sistemas, controle, pesquisa, está na universidade até hoje, é graduado pela Universidade do Contestado e mestre em engenharia de produção aqui pela UFSC. Professor, como é que foi essa trajetória? Como é que foi esse teu caminho até aqui? Então, Melina, eu estava comentando ali nos bastidores da rádio que eu sou o cara feliz, o cara certo no lugar certo. Sou suspeito em falar da nossa profissão, de administração, porque eu vejo, sabe, Melina, que algumas pessoas, assim como você está adorando estudar administração, muitos outros que não são graduados ou formados estão querendo sentar nas nossas atribuições, né? Porque ela é uma profissão tão magnífica. E eu vim de uma família empreendedora, né? E meus avós, meus pais eram empreendedores, apesar de não serem graduados, sempre tiveram negócios. E essa necessidade, né, a própria família empurrou. No começo eu estava achando um tanto quanto estranho, mas não bastou o primeiro semestre de administração para me apaixonar pela profissão. E hoje, o tempo todo, sou apaixonado, levanto cedo e sou apaixonado pelo que faço nessa profissão. O que o senhor vem trabalhando atualmente? É professor? Está na sala de aula? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, Melina, eu vim da indústria e estou na indústria, né? As minhas habilitações após o mestrado e o doutorado, eu fiz tudo em produção, né? Logística, suprimentos, produção, sistemas integrados de gestão. Então, eu vim da indústria, sou do privado, né? Dei aula de produção, estou há 29 anos numa universidade e nas horas de folga dou consultoria na indústria. Eu estou na indústria ainda. E essa coisa ela se complementa, sabe? A sala de aula agora faz algum determinado tempo que eu não estou em sala de aula, mas estou na área administrativa da universidade, né? O tempo todo eu me sinto completo e aos jovens fica a recomendação. Quando a gente é jovem, a gente quer buscar a grana, né? Que é o recurso na curto prazo e tal. E quando você faz o que ama, o recurso, o dinheiro, a grana, ele vem por consequência. Quando se menos espera, vem a porta da sua casa, as coisas vão ficando mais light, não tem... Ele reverbera no espaço do tempo, do universo. Quando você planta coisas boas, ela volta. E na administração não é diferente. A administração, se você principalmente se especializar, ela te traz muita dignidade no futuro. Muito promissor. E é muito bom ouvir o professor falando isso, porque a administração ela acaba abrangendo muitas áreas. Então, hoje nós temos o marketing, nós temos a própria questão da liderança, as organizações. Só que isso a gente aprende muito na faculdade e que é extremamente importante para essa formação das pessoas, ter essa consciência de que a administração, muitas pessoas já devem ter ouvido falar aquela frase, né? Ah, não sabe o que fazer, faz administração. Mas, pelo contrário, a administração abre muitas portas e realmente te proporciona possibilidades diferentes em muitas áreas, né, professor? Com certeza, Melina. O que acontece? Dentro da profissão do administrador, eu vou fazer uma analogia. Primeiro de tudo, vamos pegar um médico. O médico se forma em clínica geral, certo? Porém, se ele for lá estudar os ossos, ele fica
Ortopedista. O ortopedista, traumatologista, cardiologista, dentro da especialidade. A administração não é diferente. O que acontece? Existem especializações dentro da nossa profissão, né? E o bom é que quando você faz administração, você pega um guarda-chuva. Não é só produzir um determinado produto. Eu sei produzir bem isso aqui. Tem gente, tem pessoas profissionais, empresários que sabem trabalhar bem com os braços, sabem produzir bem, mas esquece da gestão. O ato de produzir é apenas uma dessas especialidades, uma das nossas atribuições do administrador. Você, quando vai fazer o produto, você tem a engenharia do produto que vai estabelecer a matéria-prima, que tem que ver como que vai colocar no mercado, aí você já entra em marketing, aí você entra em vendas, aí você tem que ver a carga tributária dessa venda, se vai ser distribuída na cidade, aí vem a logística. Então, quem que vai produzir isso? São pessoas, você tem que aprender a selecionar. E eu estou entrando em todas as áreas que você aprende lá na graduação para poder fazer lá no final um produto viável e que seja vendável com lucro, evidentemente, né? Que você obtenha resultado, gerando, não esquecendo da parte social da coisa, né? Pagar bem os funcionários, pagar bem os tributos e conseguir entregar para o cliente final, para a comunidade, um produto decente onde que eles possam fazer uso, né? Isso é a função do administrador, né? E muito importante porque o senhor falou que veio da indústria, mas também a tecnologia, a comunicação, a medicina, todas as áreas precisam de um administrador para fazer essa gestão de todas essas áreas, né, professor? Sim, com certeza. Eu estou nesse exato momento dentro de uma indústria. A gente está lá no piso da fábrica e nós precisamos dos indicadores da máquina. Eu preciso saber quanto que eu produzi, a eficiência da máquina, até o tempo parado da máquina, para eu poder ter a eficiência da carga máquina, do carga homem. E nós precisamos lá, se foi a época da caneta, as empresas não tem maldade, não tem erro de a empresa estar apontando na caneta com uma folha todo dia, que o cara passa, coleta. Mas tem empresas que nem isso faz, Melina. O que não é medido não é gerenciado, é Kaplan. O que não é medido não é gerenciado. E tem muita empresa por aí, de repente não tem administradores, de repente não tem gente fazendo esse controle. Voltando à tecnologia que você pediu, Melina. Hoje, a melhor empresa, o sonho da empresa, para poder ter o BI lá na ponta, ele está integrado lá com a máquina. Nós já temos, eu estou dando consultoria nesse exato momento, nós estamos implantando, vamos implantar ano que vem, um software, um ERP, que a hora que a máquina para lá, ele já se comunique, já avise lá que está dando um gap lá na frente e que nós já começamos a ter um prejuízo com aquela máquina, vai ter que ter manutenção, tudo, já integrado. O administrador, inclusive, tem noções básicas de sistemas de informação, que é uma das disciplinas lá, para poder conectar toda essa confusão, toda essa operação com a parte de inteligência. Porque o administrador tem que se adaptar. Nós já estamos com aí, lá em Caçador tem uma empresa que já está implantando máquinas com os painéis, tudo integrado com aí. De que forma produzir, de que melhor... produzir mais com menos, só usando inteligência, né? O administrador tem que estar o tempo todo se inovando e melhorando nesse sentido. Até porque não existe inteligência artificial sem uma pessoa para poder mandar a inteligência artificial produzir, né, professor? Então, ter esse conhecimento, essa evolução, toda essa parte para conseguir comandar as máquinas à inteligência, precisa de uma pessoa com formação e com conhecimento, né? Te digo mais. Aconteceu essa semana um case. Um menino que não é tão menino, rodou um relatório para nós, não vou contar onde, por questão de ética, rodou um relatório. E nesse relatório, quando a gente foi apresentar para a diretoria, apareceu uma palavra que agravava a pessoa que produzia os resultados. E aquilo chateou muito, porque o que aconteceu? Foi rodado no AI, o relatório, tudo bonitinho, números, planilhas, tudo lindinho. No meio daquilo tinha uma palavra muito maldosa,
que só faltava dizer que era um tremendo de um incompetente quem fez aquilo. Tipo assim, a pessoa que executou a ação. Não E o menino que rodou no AI não fez a leitura do texto, fez a leitura das palavras, tá tudo certinho, bonitinho, e passou até chegar numa diretoria que diz, meu Deus, mas eu sou muito incompetente mesmo. Cara, que os resultados não estavam nada, nem um pouco legal, mas aquela significa que não teve uma análise. Uma curadoria daquilo tudo. Isso, alguém que pensasse, alguém que tivesse emocionado, alguém que pensasse, teve alguém que trabalhou, que se esforçou, não conseguiu a meta, porém, não precisava chamar de medíocre, né? Tava tão explícito nos números, e aí tá aí, tão fria quanto o mármore. Tinha que ter alguém que tivesse a sensibilidade, né, para tirar aquela letra, aquela frase de lá, sabe? Então, fazer as perguntas certas é o primeiro passo para o administrador, as perguntas certas lá para as AIs, né? E cada vez mais você tem que ser mais inteligente, porque hoje a resposta nós temos que saber fazer as perguntas certas para aí. E aí que entra a gestão, né? Se você não entende da produção, se você não entender de pessoas, se você não entender do marketing, do produto, organização, sistemas e métodos, a logística, cara, como é que você vai fazer a pergunta? Né? Você vai lá para a sala de aula, fica 4 anos lá tendo aula de administração, os professores tentando arrancar o máximo de você, e de repente vem algum maluco lá e acha que pegando aí vai dar uns resultados. É um risco muito grande. Exato. Professor, o senhor está há 28 anos no Conselho Regional de Administração, que é responsável por toda a organização dos administradores. Como é que foi que o senhor chegou no CRA e vindo de Caçador para Florianópolis e tantos compromissos gerenciando tudo isso? Melina, eu tinha cabelo na época e isso ali, eu fui pegando gosto pela profissão, me apaixonando cada vez mais, e um amigo meu era representante lá na universidade, representante em Caçador, e me indicou para o CRA. Ele estava saindo, não queria mais continuar, e me indicou, e eu comecei a me apaixonar, representante regional. Fui subindo fui passando os níveis, e estreitando o relacionamento com os amigos, protegendo, porque o nosso propósito do Conselho Regional de Administração é como qualquer outro conselho, assim como o OAB está para os advogados, assim como o CREA está para os engenheiros, o Conselho Regional de Administração, o CRA, está para os administradores. E cada vez mais eu achei legal, a gente precisa dar um pouco da gente filantropicamente. Eu estou lá nas ceias, ajudando lá no Conselho Fiscal, eu estou em outras instituições, entidades filantrópicas, porque não é algo mais. E o CRA faz bem, eu me sinto bem, protejo a minha profissão, que é o nosso principal propósito, né? Fiscalização da nossa profissão. Sou muito chato, cobro muito de o que é a atribuição do administrador. Assim, Melina, eu não posso fazer prédio, eu não sou engenheiro. Eu não posso fazer chá, eu não sou farmacêutico. Tá ligado? Por que algumas outras pessoas ou outros profissionais sentam a essas atribuições? Aí dá esses gaps que tá por aí. Empresa que quebra, gente que não sabe fazer uma leitura de um relatório. E isso se estende até ao nível de país, né? Tudo bem, você pode ser semi-analfabeto, mas que bote gente decente embaixo, administradores ali. E essa decência também estende, né, Melina? Que a gente bate muito em sala de aula, a questão da ética, da postura, da retidão, da dedicação. E tem coisas aí que daí não é em sala de aula que a gente aprende intrinsecamente, né? Que tem que trazer de casa, né? Exatamente. Professor, a gente vê a força do CRA aqui em Santa Catarina, porque segundo a nossa junta comercial aqui do estado, nós temos mais de 1,5 milhão de empresas e o CRA tem mais de 20 mil registros ativos de administradores no CRA. E esse ano é um ano bastante importante, né? São 60 anos da regulamentação da profissão no país, instituída pela Lei 4.769 de 65. Marca essa trajetória sólida, né, professor? E isso é um mérito do Conselho que vem fortalecendo a profissão também aqui no estado, né? Melina, você falou 1 milhão de empresas, 1,5 milhão de empresas.
E tu acredita, menina, que mesmo com tanto curso por aí, o pessoal, nós não, falta administradores no mercado. Falta porque todo momento, toda hora, amigos empresários, pessoas mais conhecidas pedem para a gente recomendar alguns especialistas. Recentemente, mês passado, uma empresa me ligou, um empresário me ligou, eu preciso de um cara de mercadológica, um salário muito gracioso, e infelizmente não tinha quem indicar ou encaminhar, e as recomendações é o seguinte: se tu tá no mercado, se habilite e se qualifique. E qualificar significa ficar especialista. Por que tu paga caro numa consulta de cardiologia? Não é caro, o cara estudou para aquilo, né? Ficou lá 8 anos para entender de coração. Da mesma forma, a profissão do administrador é isso. Não temos técnicos no mercado, não temos especialistas, né, que resolvam a bronca do cara lá, a dorzinha do dedo dele lá, seja nas finanças, seja na logística, seja na mercadológica, no custos, formação de preço. Nós não temos administradores suficientes no mercado de trabalho. Tá aí o exemplo, 1,5 milhão de empresas, tinha que ter pelo menos um administrador. Nós somos em 20 mil registrados, aonde que está essa outra rapaziada aí, né? Aí, claro, de repente, o administrador não ocupa esses cargos, as outras pessoas nem ocupam por ele. Você comentou ali dos 60 anos, até fez a pergunta, a importância disso. Eu acho que, como toda profissão, Melina, a virada da chave, o mais impactante é a regulamentação. Quando você começa a ter uma identidade, né? Assim nós falamos lá dos engenheiros, assim nós falamos lá dos farmacêuticos, dos enfermeiros. Quando você começa a ter fazer uma analogia, uma gangue, você tem uma identidade, você consegue escrever, você é protegido por uma lei, né? Temos as nossas melhorias, estamos só com 60 anos e temos muito a melhorar na nossa lei. A nossa busca incessante para nossa lei ficar um pouco mais forte diante das algumas, principalmente a questão de ordem legal, que algumas varas, alguns não ainda tem resistência a nos proteger, nós administradores. E aí a comunidade corre risco de botar desculpa a forma de expressão, bota uns taipa aí, se julgam administradores, e daí dá no que dá, né? Não consegue tirar resultados, não consegue, e aí empresas, entidades, instituições e às vezes até o Estado vai para a fita, porque não tem gente qualificada e habilitada para isso. Professor, o intuito do CRA também é se aproximar da sociedade, né? Ter essas ações conjuntas. Como é que vocês vêm trabalhando para essa aproximação com o mercado, com os profissionais também, os universitários? Como é que tem sido a atuação do CRA? O CRA tem várias ações, né? Durante o ano nós montamos o nosso, como qualquer outra empresa, se tratando da administração, mais ainda, nós temos os nossos orçamentos. Dentro dos orçamentos, ano que vem a gente já sabe o que vai atacar, onde vai estender. Nós entramos dentro das universidades para atender os alunos, futuros administradores. Os administradores já graduados, a gente traz, principalmente para blindar eles. Nós temos exemplos, por exemplo, de licitações de prefeituras que tem que ter um administrador assinando ali. Quando se vai fazer um contrato agrícola, buscar recurso financeiro no banco, eles pedem para um agrônomo assinar. Por que para fazer uma licitação dentro de uma prefeitura, onde é contratado empresas, não tem que ter um responsável técnico dizendo essa empresa está habilitada e qualificada, eu assino embaixo? O CRA está conseguindo atacar algumas, para tornar a comunidade blindada e fiscalizada. Volto a dizer de novo, tirar da frente alguns, lá na minha terra a gente chama de picareta. Algumas pessoas que não são legais, não, vamos dizer assim, não participam de licitações, mas não são tão boas como deveriam ser dentro da licitação. E a gente tem buscado também proteger, que nem próprio administradores
A gente tem várias frentes, nós temos as câmeras, que é o CRA jovem, o CRA da mulher, das câmeras privadas, condomínios. Então, quem que tem que estar à frente de si? Nós temos uma câmara que se chama Câmara Pública. Quem que tem que estar à frente? Administradores. Quando se refere em gestão, essa atribuição é a do administrador mesmo. E a gente está falando aqui no nosso podcast para líderes de diversas empresas, de marcas. A gente está falando de marca, de liderança, de comunicação, todas as áreas que são ligadas diretamente com a administração. E quando um líder o professor falou bastante sobre especialização. Quando um líder vai buscar um administrador, quais são os atributos que o líder tem que pensar para esse desenvolvimento das suas equipes, das suas marcas? Melina, é um tanto quanto estranho, nós estamos falando de profissionalismo aqui, mas tenho dito para os empresários, como está escasso o habilitado, o qualificado, o que acontece? Eu tenho orientado os empresários ou as empresas a investirem em jovens. E pasme você pelas atribuições básicas. Que daí não é nós lá da universidade, nem de Harvard, nem de USP, em lugar nenhum a gente consegue colocar dentro das pessoas. Que é respeito, ética, postura, retidão. Isso nós temos batido forte. Eu sou chato em sala de aula, entende? Os meus alunos que têm melhores notas, coincidentemente, são os mais decentes. Enquanto gente, enquanto respeito, respeitar o professor, respeitar a hora de chegar na aula, respeitar o colega em sala de aula, respeitar a família. Pasme, esse é um princípio básico. Eu tenho dito para os empresários, recrute esse tipo de pessoa, porque a questão técnica, se a pessoa tem dedicação, você capacita. Porque o cara tem vontade de aprender. Então, o que acontece? Você perguntou qual é a atribuição. Começa-se pelas básicas. Postura, ética, retidão. Depois você vai lá e pede pro cara, você vai se especializar aqui, eu preciso de logística. Você gosta de logística? Não, eu gosto de financeira. Não, eu gosto de custos, eu gosto de controladoria, eu gosto de gestão de pessoas, marketing, e assim vai. Depois você embute nas pessoas que têm o coração limpo, que as pessoas que são decentes, como diz um professor da universidade, que são gente. Professor, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. O senhor já trouxe muitos conselhos, muitas dicas, mas é de praxe aqui do nosso podcast convidar o nosso convidado a trazer uma dica, um conselho, uma mensagem. Eu convido o senhor, o microfone está aberto. Barbaridade. Então, eu vou pegar na linha do livro do segredo, porque aí cabe para todas as profissões, para pobres, ricos, pretos, brancos, meninas, meninos, feios, bonitos, que tudo que você faz nessa vida, o livro do segredo diz isso. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você emanar para esse universo, ele reverbera e volta para ti. Tu pode até não plantar nada, mas não espere colher alguma coisa. Tu vai plantar desgraça, tu vai colher desgraça. Portanto, o erro é errado agora e sempre. O erro, já diz, erro, vai dar errado o resto da vida. Não pense que você vai omitir, mentir, que um dia não volte para você tudo isso, talvez a um preço muito maior do que aquilo que você vendeu. Então, fazer o bem e fazer certo sempre é a melhor forma do mundo. E Deus vem e conspira a favor de você. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu agradeço também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce.
Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.